E aí, parceiro? Tá me ouvindo bem daí? Pois então, já que a estrada hoje tá longa, vou te contar uma daquelas histórias que não saem da cabeça da gente. História que eu escutei numa dessas paradas de caminhoneiro, lá no interiorzão do Rio de Janeiro. Só de lembrar, me dá até um arrepio na espinha. Essa história aconteceu num lugar chamado São Miguel das Almas, uma cidadezinha, escondida no meio das serras fluminenses. Um lugar pacato, tranquilo. Pelo menos era o que todo mundo pensava. Até começarem a sumir pessoas. E não era sumiço normal, não, parceiro. Era coisa estranha. Coisa pesada. Diz o povo que, por trás daquela calmaria, tinha uma fazenda antiga. Velha, caída, com mato tomando conta de tudo. Mas quem passava perto jurava que via umas velas acesas no meio do matagal, bonecos pendurados nas árvores e até umas cruzes de madeira tortas, cheias de pano amarrado. E aí começou o falatório. O povo dizia que naquela fazenda morava uma mulher. Chamavam ela de Dona Carminda. Velha, de olhar atravessado, pele que parecia couro seco e um sorriso que não tinha bondade nenhuma. O tipo de gente que, se cruzasse na estrada, você até mudava de calçada. E não era por menos, não. Diziam que ela mexia com coisa ruim, coisa do capiroto. A primeira vez que ouviram falar dos trabalhos dela foi quando sumiu o filho do seu Joaquim, um rapaz novo, trabalhador, que nunca se meteu com ninguém. Saiu para caçar na mata e nunca mais voltou. Só encontraram o chapéu dele, jogado perto de uma clareira, e no chão, um círculo de sal, umas penas pretas e uns símbolos riscados na terra. Depois disso, parceiro, o terror se espalhou. A cada lua cheia, um cachorro sumia, uma vaca amanhecia morta. Gente escutava grito no meio da madrugada, vindo lá da direção da fazenda. Mas ninguém tinha coragem de ir lá ver de perto. Ninguém. Até que chegou um sujeito estranho na cidade. Chamava-se Leandro. Dizem que era caminhoneiro também, desses que roda o Brasil inteiro. E ele não acreditava nessas coisas. E foi aí que tudo começou a piorar de verdade. Mas segura aí na boleia, que a estrada é longa e essa história tá só começando. Leandro chegou em São Miguel das Almas no entardecer abafado de sexta-feira. Estava transportando uma carga de pneus para o norte do estado, mas resolveu parar ali para descansar. No boteco da entrada da cidade, escutou as primeiras conversas sobre os sumiços, sobre a tal fazenda e, claro, sobre Dona Carminda. Mas Leandro era desses teimosos. Criado na roça, já tinha cruzado com muita coisa estranha pelas estradas do Brasil e sempre achava que o povo exagerava. Riu das histórias, tomou uma cachaça e disse em voz alta: "Quero ver se essa tal Carminda encara um sujeito como eu." Foi o suficiente para o silêncio tomar conta do bar. Os velhos pararam de jogar dominó. A moça do caixa baixou os olhos e um homem sentado num canto escuro falou só uma frase: "Não cutuca o que tá quieto, caminhoneiro." No dia seguinte, Leandro seguiu. Viagem. Mas algo fez ele voltar. Disse que esqueceu uma peça na cidade, mas a verdade é que alguma coisa naquela história incomodou ele. E não era medo, era curiosidade. Ele alugou um quartinho simples na pensão da Dona Marta e passou a perguntar mais sobre a tal fazenda. As respostas eram sempre vagas. "Fica para lá do morro", diziam. "Não se mete com isso." Outros só balançavam a cabeça e mudavam de assunto. Foi então que Leandro conheceu Tonho, um jovem morador da cidade que tinha perdido o irmão num desses sumiços. E Tonho estava com sangue nos olhos. "Eu te levo lá, mas tem que ser à noite. É quando as coisas acontecem", disse Tonho. Leandro topou na hora. Pegaram lanternas, uma garrafa de pinga e partiram num fusquinha velho, estrada de terra adentro. A estrada era apertada, cheia de curvas e neblina. O mato dos dois lados parecia fechar o caminho, e o silêncio era estranho. Nem grilo cantava. Depois de uns 30 minutos, chegaram numa clareira. Lá estava ela, a fazenda, ou o que restava dela. Telhado quebrado, janelas escancaradas e uma cruz enferrujada cravada no chão da entrada.
Leandro saiu do carro com o coração acelerado. É aqui que ela mora? Perguntou. Tonho só fez que sim com a cabeça. E foi aí que a coisa começou a ficar feia, muito feia. Leandro e Tonho ficaram parados alguns segundos, olhando aquela fazenda que parecia respirar escuridão. A lua mal conseguia furar as nuvens, e a sensação era de que o próprio ar ali pesava diferente. De dentro da casa vinha um cheiro estranho, mistura de coisa queimada, terra molhada e algo podre. Vamos logo, disse Tonho. Quanto menos tempo aqui, melhor. Eles empurraram o velho portão de madeira que rangeu alto, como se gritasse de dor. Pisaram no chão de terra batida, onde marcas estranhas estavam desenhadas, como se alguém tivesse arrastado algo pesado. Ou alguém. Ao se aproximarem da porta da casa, Leandro percebeu que ela estava entreaberta. No batente, penas pretas, amarradas com barbante vermelho, balançavam com o vento. E no chão, um círculo de sal, cercado por velas derretidas e ossos pequenos, provavelmente de animais. Que diabo é isso? Sussurrou Leandro. Tonho respirava pesado, tremendo. Mas antes que pudessem pensar em voltar, ouviram passos vindo lá de dentro. Passos lentos, arrastados, acompanhados de um som, como se alguém estivesse murmurando palavras em outra língua, uma língua antiga que não fazia sentido algum. De repente, uma sombra cruzou o corredor. Leandro segurou o braço de Tonho e sussurrou. Quieto. Não faz barulho. As velas que ainda estavam acesas se apagaram todas de uma vez. E aí, veio aquele cheiro forte, quase insuportável, e o som de algo sendo arranhado no assoalho de madeira. Foi quando eles ouviram uma risada. Mas não era uma risada comum. Era seca, rouca, carregada de maldade. Do fundo da casa, uma voz feminina ecoou. Quem ousa pisar no meu terreiro? Tonho gelou, tentou correr, mas Leandro segurou. Agora a gente vai até o fim, respondeu ele, tremendo, mas firme. E então, a porta do quarto dos fundos se abriu com um estrondo. Uma figura magra, encurvada, surgiu na escuridão, com olhos que brilhavam vermelhos como brasa. Dona Carminda estava ali, e ela sabia exatamente quem tinha entrado no seu domínio. Dona Carminda se arrastava para fora do quarto, os pés descalços raspando no chão de madeira velha. A pele dela parecia couro ressecado, os cabelos desgrenhados caíam sobre o rosto enrugado, e os olhos... Ah, parceiro, aqueles olhos não eram olhos de gente. Eram duas brasas acesas no breu. Ela levantou uma das mãos, onde segurava um galho retorcido, cravejado de fitas vermelhas e ossos pequenos, e começou a balbuciar palavras, sons guturais que pareciam vir de algum lugar que não pertence a esse mundo. Tonho não aguentou. Deu 2 passos para trás, tropeçou e caiu sentado. Leandro segurou firme uma chave de roda que tinha pego no Fusca antes de entrar. O que vocês estão fazendo aqui? Rosnou Carminda, a voz dela soando como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo, ecoando nas paredes. Leandro, tremendo, respondeu. Viemos saber o que a senhora está fazendo aqui. O que está acontecendo com esse povo da cidade? Ela soltou uma risada seca, arranhada, que parecia mais um rangido de porta velha do que qualquer coisa humana. O que acontece? Ela levantou o galho, apontando para o peito dos dois. É que vocês não sabem com quem estão mexendo. De repente, o chão tremeu. Sim, parceiro, tremeu de verdade. As paredes começaram a ranger, e das frestas, do assoalho começou a sair uma fumaça preta, densa, com cheiro de enxofre. Do lado de fora, os cachorros começaram a uivar. O vento ficou mais forte, derrubando galhos, e as velas que tinham se apagado reacenderam sozinhas, com uma chama azulada. Carminda começou a andar em círculos, traçando símbolos no ar com aquele galho retorcido, enquanto continuava o cântico. E, do nada, parceiro, algo começou a bater nas paredes da casa, do lado de fora, como se muitas mãos socassem as tábuas querendo entrar ou sair. Tonho, pálido, só conseguia repetir. A gente não devia ter vindo. A gente não devia... Mas já era tarde. Dona Carminda parou, olhou nos olhos de Leandro e disse: Agora vocês fazem parte disso, e parceiro, foi aí que tudo...
tudo ficou pior. Naquele instante, Leandro percebeu que tinha cruzado um limite que separa o mundo dos vivos, do que não devia ser visto. A fumaça preta que saía do chão agora tomava conta da sala, girando em espiral, subindo até o teto e descendo de novo, como se tivesse vida própria. E então, figuras começaram a se formar nela. Rostos deformados, de bocas abertas, como se gritassem sem som. Eram olhos fundos, mãos estendidas, tentando sair daquela névoa maldita. Dona Carminda ergueu os braços e gritou palavras que pareciam cortar o ar. O som ficou agudo, tão forte que parecia rasgar os ouvidos. As paredes da casa tremiam como se fossem desabar a qualquer segundo. Tonho se encolheu no canto, tapando os ouvidos, olhos arregalados. "Pelo amor de Deus!" repetia sem parar. Foi então que, do meio da fumaça, surgiu-se uma criatura. Não tem outro nome, parceiro. Era uma criatura. Tinha o corpo magro, alongado, cheio de manchas escuras, os braços longos demais e uma cabeça que parecia de gente, mas não era. No lugar dos olhos, 2 cavidades negras e na boca, dentes, muitos dentes afiados como navalhas. Ela arrastava as pernas, andando em direção a Leandro e Tonho, e a cada passo, a madeira do chão estalava, como se fosse se partir. Leandro, tremendo, ergueu a chave de roda. Sai daqui!" gritou, mas a criatura nem pareceu se importar. Dona Carminda gargalhou. "Vocês queriam respostas? Pois agora são parte do ritual." A criatura se lançou para frente, e Leandro, no instinto, acertou com toda a força a chave de roda no que parecia ser o rosto dela. O barulho foi seco, mas a criatura não caiu. Só recuou alguns passos, depois avançou de novo, mais rápida, mais feroz. As velas explodiram jogando cera quente para todo lado. A fumaça ficou ainda mais densa e um cheiro de queimado invadiu tudo. Tonho, vendo uma brecha, se levantou e puxou Leandro pelo braço. "Corre, pelo amor de Deus, corre!" Os dois dispararam para fora da casa. Saíram tropeçando, caindo, rolando no barranco. Mas, parceiro, quando olharam para trás, a casa não estava mais lá. Sumiu. Desapareceu no meio da fumaça, como se nunca tivesse existido. E foi aí que eles perceberam. Aquilo não era só uma casa, era um portal. Leandro e Tonho correram sem olhar para trás, tropeçando nas raízes, nos buracos, até chegarem de volta na estrada de terra onde tinham deixado o Fusca. As pernas tremiam, o peito parecia que ia explodir. O ar parecia mais pesado, mais denso, como se aquele lugar inteiro quisesse engolir eles. Leandro destravou a porta do Fusca, praticamente se jogou para dentro, e Tonho veio logo atrás, batendo a porta com tanta força que o vidro quase quebrou. Liga isso!" gritava Tonho, olhando desesperado para os lados. O motor do Fusca roncou e morreu. De novo. Leandro girou a chave, pé no acelerador. Nada. Só o som seco da ignição falhando. Não. Vambora, pelo amor de Deus!" Tonho quase chorava. Na beira da estrada, bem ali, onde antes não tinha nada, começou a se formar. Parceiro, uma figura, uma mulher. Mas não era gente. Ela era feita de sombra. Uma silhueta feminina, alta, magra, com cabelos longos que pareciam se mexer sozinhos, como se fossem feitos de fumaça. E aqueles olhos, 2 pontos vermelhos, brilhando no meio da escuridão. Ela começou a andar, na direção do Fusca. Leandro, com as mãos tremendo, tentou mais uma vez. O motor engasgou, tossiu e pegou. O Fusca deu um pulo para frente, levantando poeira, e eles dispararam estrada afora. No retrovisor, aquela coisa vinha atrás, mas não andava. Ela flutuava, deslizando por cima da estrada, cada vez mais perto, mais perto. "Acelera, Leandro! Pelo amor de Deus, acelera!" gritava Tonho, olhando para trás, quase se encolhendo no banco. O Fusca sacolejava, pulando nos buracos, jogando poeira e pedras para todo lado. Mas aos poucos, a figura foi ficando para trás. A névoa começou a se dissipar.
E quando passaram pela porteira que dava acesso à estrada principal, ela sumiu. Sumiu como se nunca tivesse existido. Silêncio, só o som do motor e das respirações ofegantes dos dois. Cara, disse Tonho, depois de alguns segundos, a gente nunca mais volta nesse lugar, nunca mais. Leandro apertava o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Eu só quero sair daqui. E esquecer que isso aconteceu. Mas, parceiro, esquecer nem sempre é uma opção. O Fusca seguia pela estrada esburacada, e quanto mais se afastavam daquele lugar, mais a pressão no peito parecia diminuir. Mas, parceiro, nem tudo ficou para trás. Tonho, olhando pela janela, percebeu uma coisa estranha. Árvores que pareciam se mover. Não como balançadas pelo vento, mas se movendo de verdade, mudando de lugar, ficando mais próximas da estrada. Leandro, olha, isso, sussurrou apontando. Leandro olhou de relance e gelou. As árvores pareciam se fechar atrás deles, como se quisessem impedir que voltassem algum dia, ou que mais alguém chegasse lá. Eles seguiram viagem em silêncio por um tempo, até que, já chegando na cidade, Tonho quebrou o silêncio. Você viu aquilo, né? Leandro respirou fundo. Vi. E vou te falar, parceiro. Aquilo não é desse mundo. E tem mais coisa aí que a gente nem... Imagina. Quando finalmente chegaram no posto de gasolina da entrada da cidade, pararam para respirar. O frentista, seu Zé, um senhor de uns 60 anos, veio atender. Eita, vocês estão parecendo que viram fantasma, brincou ele rindo. Leandro e Tonho se entreolharam, não disseram nada, mas aí veio o choque. Quando Leandro foi abrir o porta-malas para pegar umas ferramentas, parceiro, ele encontrou aquele galho. Aquele galho, torto, cheio de fitas vermelhas e ossinhos amarrados. Como isso veio parar aqui? Perguntou Tonho, recuando 2 passos. O galho tremia. Sim, tremia, como se estivesse respirando. E bem na base dele, tinha algo escrito, como se fosse queimado na madeira. Uma palavra em latim. Obligatus. Leandro ficou branco. Isso significa preso, condenado, obrigado a algo. Tonho engoliu seco. A gente trouxe isso com a gente, sem querer. O frentista percebeu a tensão e se aproximou. Tá tudo certo aí? Perguntou. Leandro, com a voz trêmula, respondeu. Seu Zé, o senhor conhece alguém aqui na cidade que entende dessas coisas? Seu Zé arregalou os olhos. Rapaz, vocês se meteram com quem não deviam, né? Ele olhou para os lados, abaixou a voz e disse. Tem uma mulher, Dona Salete. Mora no fim da Rua das Palmeiras. Se alguém pode ajudar vocês, é ela. E foi. Aí, parceiro, que perceberam, a coisa estava só começando. Leandro e Tonho não pensaram 2 vezes. Saíram do posto e foram direto para a casa de Dona Salete. A Rua das Palmeiras era uma daquelas ruas de terra, com poucas casas, todas afastadas umas das outras, e cheia de árvores altas que formavam um túnel natural. Quando chegaram, pararam em frente a uma casa simples, mas cheia de ervas penduradas no alpendre. Tinha velas acesas, imagens de santos e símbolos desenhados na porta. Só de olhar, já dava para sentir que ali tinha coisa forte. Leandro bateu palma. Dona Salete, chamou. Uma senhora apareceu na porta. Baixinha, pele escura, cabelos bem brancos e um olhar que parecia atravessar a alma. Eu já estava esperando vocês, disse cruzando os braços. Tonho olhou para Leandro assustado. Como assim? Aqui tudo se sabe, meu filho, respondeu ela, abrindo a porta. Entrem. Eles entraram meio desconfiados. O cheiro de incenso e ervas era forte. No centro da sala, um tapete com símbolos desenhados, uma mesa cheia de pedras, ervas, velas e uns potes de barro. Dona Salete olhou direto para Leandro e perguntou. Onde está o objeto? Sem dizer nada, Leandro abriu o porta-malas e trouxe o galho com as fitas e ossos. Assim que colocou no chão da sala, as velas tremeluziram e o vento pareceu soprar mais, forte dentro da casa. Dona Salete olhou aquilo com um misto de preocupação e raiva. Isso aqui
Isso aqui é a amarração das brabas, feita com sangue, ossos e espírito de gente que não descansa. Ela pegou um galho de arruda e começou a benzer o objeto, murmurando palavras que eles não entendiam. Mas, parceiro, foi aí que o impossível aconteceu. O galho começou a se mexer. Primeiro tremia, depois parecia se contorcer, como se tivesse vida própria. E então estalou. Quebrou no meio, jogando pedaços de osso e fita para todo lado. As velas apagaram. A sala ficou no breu. E no meio da escuridão, uma voz rouca, que parecia vir de todos os cantos da casa ao mesmo tempo. Vocês não deviam ter vindo... Tonho quase desmaiou. Leandro segurou firme no braço da cadeira. Dona Salete acendeu uma vela rapidamente, fez um sinal no ar e disse: Isso não é só feitiço, não. Isso aqui é pacto. E quem tá mexendo com coisa muito mais pesada do que vocês imaginam. Ela olhou séria para os dois e completou: E se vocês não resolverem isso, não tem estrada, não tem cidade, não tem lugar no mundo que vocês possam se esconder. Dona Salete se levantou, pegou um bastão de madeira entalhada e começou a desenhar símbolos no chão, em volta do pedaço quebrado do galho. Enquanto ela murmurava palavras antigas, as velas acendiam sozinhas, uma a uma, como se algo invisível as riscasse. O que a gente faz agora? Perguntou Tonho, tremendo. Dona Salete respondeu sem olhar para eles. Primeiro, descobrir quem fez isso. Depois, quebrar o elo. Senão, vocês estão condenados. Ela se virou para os dois e explicou: Isso aqui foi feito para alguém. É uma amarração, de morte. Quem está amarrado aqui não é vocês, não. Mas só de vocês terem encostado nisso, agora estão no meio. Leandro ficou branco. E como a gente descobre quem fez? Dona Salete pegou uma tigela de barro, colocou carvão, enxofre, sal grosso e um punhado de ervas. Acendeu. A fumaça subiu espessa, escura, tomando a sala. Ela olhou fixo na fumaça e... Parceiro. Os olhos dela ficaram totalmente brancos. Tô vendo a mata. Uma mulher. Cabelos longos, rosto escondido. Tá na beira de um riacho, fazendo o trabalho, enterrando algo. Sua voz ficou mais baixa. Tem uma casa velha, com uma cruz torta na porta. Ela mora lá. De repente, a tigela estalou, rachando no meio. As velas apagaram de novo. Dona Salete respirou fundo, voltou os olhos ao normal e disse: Eu sei onde é. Fica depois do Morro da Onça. Um lugar esquecido que quase ninguém vai. Leandro arregalou os olhos. Mas lá é onde o povo diz que ninguém volta. Pois é, respondeu ela. E se vocês quiserem quebrar isso, vão ter que ir. Tonho segurou no braço de Leandro. Cara, a gente já se meteu até aqui. Vamos até o fim. Dona Salete entregou para eles um saquinho de pano. Aqui tem sal consagrado, arruda, guiné e uma pedra de proteção. Não deixem isso cair. E, seja lá o que acontecer lá, não respondam se alguém chamar pelo nome de vocês. O vento bateu forte. As janelas quase se abriram sozinhas. Ela olhou firme e disse: E lembrem, lá, o mal não anda. Ele voa. Leandro e Tonho seguiram viagem. A estrada que levava para o Morro da Onça era estreita, cheia de curvas e ladeiras, cercada por mata fechada. Quanto mais subiam, mais o sinal do rádio sumia e o silêncio tomava conta, quebrado apenas pelo som dos bichos da noite. O farol do caminhão iluminava pouco. As sombras pareciam se mover entre as árvores. E, parceiro, não demorou para coisa ficar estranha. No meio da estrada agiu uma mulher, de vestido branco, cabelo preto cobrindo o rosto, parada, no meio do caminho. Tonho pisou no freio. Cara, tu tá vendo isso? Leandro gelou. Tô. E a gente não vai parar. Desviaram, passaram bem devagar. Quando olharam pelo retrovisor, não tinha mais ninguém. Meu Deus, isso aqui tá errado demais, murmurou Tonho, segurando firme no volante. Seguiram até que, numa curva fechada, encontraram a tal casa.
Velha, madeira podre, janelas quebradas, uma cruz torta pregada na porta. Tudo exatamente como Dona Salete tinha descrito. Desceram do caminhão segurando o saquinho de proteção. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Quando chegaram na porta, ela estava aberta. E lá dentro, uma mesa. No centro, uma caixa de madeira, com símbolos esculpidos. Em volta, velas pretas acesas, fotos queimadas e pedaços de roupa. Leandro reconheceu. Isso é a camisa do seu José, o velho que sumiu ano passado. De repente, uma voz atrás deles. Não deviam estar aqui. Viraram rápido. Era uma mulher, olhos fundos, pele enrugada, parecia ter 100 anos, mas se movia como se tivesse 20. Vocês estão mexendo no que não entendem. Tonho segurou o sal e jogou no chão, formando um círculo. A mulher recuou, gritando: Malditos! Vocês não sabem com quem estão lidando. Ela começou a falar palavras estranhas. O vento soprou tão forte que quase apagou tudo. As paredes da casa tremiam. As sombras nas paredes se moviam sozinhas. Leandro pegou a caixa no centro da mesa. Assim que levantou, a mulher caiu no chão, gritando de dor. Não! Não podem levar! Ela urrava. Tonho olhou para Leandro. Bora, cara! Agora! Saíram correndo. Entraram no caminhão. Quando aceleraram para ir embora, olharam pelo retrovisor. E a casa pegou fogo, sozinha, sem ninguém botar fogo. Chamas altas, fumaça preta subindo para o céu. E no meio do fogo, a mulher, rindo. Sim, ela estava rindo, mas a risada virou um grito. Um grito que ecoou pela mata inteira. Um grito que, parceiro, até hoje, eu escuto quando passo por ali.